Amados, eu quero pedir para que você abra a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 12. Quero ler com vocês do versículo 20 ao versículo 24. Enquanto você está localizando esse versículo, eu gostaria de lembrá-los de que no domingo que vem, os próximos 2 domingos, 24 e 31, nós teremos o culto às 10 da manhã e não às 18. Por que isso, pastor? Permitindo que você tenha um tempo à noite com os familiares. É um período onde nós nos reunimos com familiares, geralmente a casa está cheia, amigos, familiares, vêm para casa, né? Então nós queremos permitir que você tenha a oportunidade conosco de celebrar o Senhor domingo de manhã, às 10 da manhã, nos próximos 2 domingos, tá certo? E à noite você está liberado para ficar em casa, fazer a tua ceia com os familiares, com os amigos. Tudo bem, queridos? Amém, amados? Então me acompanhe, por favor, João capítulo 12, a partir do verso 20, o texto diz: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, diga comigo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, de novo, mas se morrer, produz muito fruto. Aleluia, obrigado, esposa. Eu gostaria de fazer um reconhecimento aqui a todos os obreiros da casa, aos amados irmãos que se apresentaram para servir ao Senhor ali na recepção, aos amados irmãos que se desdobram para muitas vezes ir para a recepção, correr para a mídia, e ainda assim se revezam para tudo isso, em meio a esse turno todo, abençoar a vida das nossas crianças no Ministério Infantil. Isa Natali está ali, nossa gratidão, né? Durante o ano de 2023 conseguiu coordenar, esteve à frente do Ministério Infantil, e é muita responsabilidade. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, louvamos ao Senhor por cada um dos obreiros dessa casa, que o Senhor possa retribuir a vida, o tempo, o coração de vocês, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, capítulo 12 do Evangelho de João é um dos capítulos que abre, por assim dizer, a última semana da vida de Jesus. E lógico, Jesus sabia que era a última semana dele. Quando você lê o texto, você percebe, eram os últimos passos de Jesus, eram os últimos momentos de Jesus, as últimas decisões de Jesus, as últimas declarações de Jesus, os últimos contatos de Jesus foram feitos ali, naquela semana. Assim, apenas por isso, e se fosse só por isso, já merecia um olhar diferenciado, uma leitura mais atenta, né? Mais acurada das Escrituras, aquela coisa de você não ler porque faz parte da tua devocional, mas é aquilo, eu preciso receber graça e instrução. O que foi que Jesus falou na sua última semana? Gente, afinal de contas, a última semana de Jesus, cá entre nós, todas as coisas que ele não havia dito, seriam ditas na última semana, sim ou não? Possivelmente sim, eu creio que sim. É interessante, Jesus está tão consciente da sua última semana, dos seus últimos momentos, que antes do capítulo 12, ou começando no capítulo 12, melhor dizendo, ele começa uma despedida, é um tour de despedida de Jesus. E sabe para onde ele vai? Ele vai para a casa dos seus amigos ali em Betânia. Betânia era uma aldeia pertinho de Jerusalém, não ficava tão longe, né? Era uma boa caminhada a pé, e Jesus fez essa caminhada a pé até a casa do seu amigo, das suas amigas, Marta, Maria
e Lázaro. Que coisa boa. Ele foi ali para quê? Ele foi ali para se despedir dos seus amigos. Ele não disse prontamente, nós sabemos, Jesus foi ali para se despedir. E ali na casa de Marta e Maria, ele é ungido, queridos. Ele estava subindo para Jerusalém, ele sabia o propósito que ele carregava, o propósito que ele conduzia. Ele ia para Jerusalém, e antes de subir para Jerusalém, ele passa ali em Betânia, na casa de Marta e Maria, e ali ele é ungido. Ele iria subir para participar da festa da Páscoa. Os judeus já estavam assim aguardando a maior festa comemorada, celebrada pelos judeus, a Páscoa. Jesus subiria para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Agora imaginem só quem é que estava subindo, senão o Cordeiro de Deus. Como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Diga comigo, que tira o pecado do mundo. Meu Deus, o Cordeiro estava se preparando para subir, queridos. Nós sabíamos que esse Cordeiro passaria por uma inspeção depois pelos oficiais. Afinal de contas, se ele fosse um cordeiro imundo com um único pecado, ele seria recusado, seria rejeitado. Os homens não encontraram falha, os homens não encontraram defeito nenhum. Ele foi aprovado, a porteira foi aberta, então ele subiu, ele estava liberado. Havia um selo de autenticidade de Deus primeiramente, e dos homens depois, de que ele era um homem ou um cordeiro puro, sem defeito, sem pecado nenhum. Aleluia, glória a Deus. E é interessante que nesse processo, nesse caminhar, onde Jesus está subindo para Jerusalém, ele estava pronto para isso, amém? Ele estava pronto para isso, ele sabia o propósito que ele carregava, para onde ele ia. Ele não era um desavisado, ele não foi pego de surpresa dentro do projeto de Deus. Ele construiu com o eterno esse plano divino da redenção do homem. Então ele estava indo consciente do propósito que ele carregava. E na última semana, quando ele caminhava em direção a Jerusalém para cumprir o seu propósito de redenção do homem, quem é que aparece? Quem é que surge na história, no caminhar de Jesus? Olha o que diz na tua Bíblia, versículo 20. O que diz? A minha Bíblia diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Isso é importante, pastor. Queridos, extremamente importante. Pergunto-lhes, aquela pergunta retórica, você ouve, faz de conta que você tem que me dar uma resposta, responde para você, tão somente para você. Por que será que em 3 anos do ministério de Jesus, esses gregos não surgiram, não apareceram? Eu acabei de ler esse texto, e a hora que acabei de ler, eu achei um negócio interessantíssimo. Eu confesso, eu nunca tinha percebido isso. Os gregos queriam conversar com Jesus, e o texto diz que eles chegaram, e rogaram. Estes depois se dirigiram a Filipe, chegaram diante de Filipe e rogaram a Filipe, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Eles não tiveram acesso a Jesus, eles foram falar com Filipe. Filipe, por sua vez, foi falar com André, e André e Filipe o comunicaram para Jesus. Eles não tinham acesso a Jesus. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que um dia uma mulher foi pega em adultério, flagrante adultério. Pergunto para vocês, ela precisou de intermediário para chegar na presença de Jesus? Ela queria ter uma audiência com Jesus a respeito daquela situação complicada, delicada, pega em flagrante adultério, ou Jesus se pôs do lado daquela mulher? Cadê os acusadores? Fiquem à vontade, façam fila, não precisa nem de senha, manda pedrada quem não tiver pecado nenhum. Um a um foram se retirando. Jesus chega do lado daquela mulher e fala: mulher, vá, não peques mais. Meu Deus, eu fico pensando,
Fico pensando na autoridade que essa mulher obteve ali junto a Jesus, o acesso, o livre acesso à presença do Eterno, do Altíssimo. Os gregos, os filósofos da época não tinham o mesmo acesso que essa mulher pega em flagrante adultério teve. Eles precisaram dar o recado para Filipe: nós estamos rogando, manda um recado para Jesus, nós estamos aqui, queremos uma audiência, um tempinho com ele. Olha, fica tranquilo, eu vou ver se há uma possibilidade de Jesus abrir um espaço na agenda para vocês. Por que será que os gregos surgiram na última semana? Queridos, presta atenção. Quando nós decidimos assumir o propósito do Senhor nas nossas vidas, ou quando assumirmos o projeto de Deus nas nossas vidas e caminharmos em direção ao propósito do Senhor para as nossas vidas, os mais difíceis, variados e diversos embaraços na nossa história vão surgir de forma mais inesperada possível. As situações vão começar a aparecer, a surgir. Você fala: meu Deus, a oportunidade que eu sempre esperei, que eu sempre orei, que eu sempre aguardei. Dá uma sacudida nisso aí, presta atenção, que é laço do inferno. Quando você decidir assumir o propósito de Deus na sua vida, enquanto você não conhece o propósito do Senhor na sua vida, você vai viver embaraçado com muitas situações. Enquanto o homem não entende o chamado de Deus para a sua vida, qual é o propósito do Senhor para a sua vida, desculpe a expressão, ele vai ficar ciscando, embaraçado no mesmo lugar. Ele nunca vai subir em direção ao projeto, ao propósito do Senhor para a sua história, nunca. Mas o dia que ele entender o propósito para o qual ele foi chamado, ele vai falar: Senhor, perdi muito tempo, agora eu entendo o chamado que o Senhor depositou na minha vida, eu entendo o chamado que eu carrego, o propósito do Senhor que eu carrego na minha história, e eu quero cumprir. Todos os meus dias da minha vida serão gastos dentro do projeto e do propósito do Senhor. Quando você fizer essa oração, quando você começar a dar esses passos assertivos em direção ao teu propósito, saiba disso, vão surgir situações as mais diversas. Você vai falar: meu Deus do céu, isso é bênção ou é laço? Perceba que oportunidades que nunca surgiram antes vão começar a surgir se você definitivamente assentou no coração cumprir o projeto de Deus. Sabe qual foi a reação de Jesus quando os gregos desejaram ter uma conversa com eles? Olha na sua Bíblia, eu não sei como diz na sua Bíblia, a minha diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, diante do questionamento, do pedido que ele havia recebido de Filipe e André, de que os gregos estavam aguardando, desejando uma audiência, um momento, uma consulta com Jesus. Jesus então respondeu-lhes, versículo 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, diga comigo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus usou a figura, ele usou a figura de uma semente de trigo para falar a respeito do propósito que se cumpriria sobre a sua vida em Jerusalém, ali no Calvário. Esse grão de trigo, na verdade, é uma figura que ele usou para se referir ao propósito de Deus contido, encapsulado, guardado, entesourado dentro de um grão de trigo, dentro da sua própria vida. O Cordeiro de Deus olhando para aquele propósito tão poderoso que ele cumpriria ali, e ele então assemelha esse propósito, esse caminhar, esse projeto todo a um grão de trigo. E ele diz assim: se o grão de trigo, gente, não morrer, o que vai acontecer? Ele não vai cumprir o seu propósito. Se o grão de trigo continuar guardando, se o grão de trigo for conservado com todas as suas propriedades, com todo o seu poder ali, encapsulado ali, ele não cair na terra e não morrer, ou seja, se ele não for plantado, ele não vai produzir, ou seja, ele não vai conseguir, ele não vai exteriorizar, ele não vai colocar para fora todo o seu potencial. Nós tínhamos um sítio
até alguns anos atrás, aqui na região de Terenos, plantava abacaxi. Nós tínhamos 600 pés de abacaxi. Deixa eu dizer, Joás foi um dos vendedores de abacaxi, juntamente com a minha esposa, né? Ele chegava, colhia abacaxi, ele enchia uma bacia grande, né? Aproveitava que minha esposa trabalhava na Caixa Econômica, então ele se valia da porta aberta e ele entrava com a bacia de abacaxi, oferecendo abacaxi. Eu nunca vi o recurso, né, o dinheiro das vendas do abacaxi, mas eu sabia que ele vendia, né, e vendia bem, e era disputado. Por quê? Né? Modéstia à parte, gente, pensa no abacaxi celestial, né? Celestial, era um negócio, abacaxi pérola, você partia aquele abacaxi, ele espirrava assim, né? Coisa linda, doce, doce. Uns amigos eu fiz colégio agrícola com uns amigos, eles descobriram que eu tinha sítio, foram lá, souberam que eu tinha abacaxi, um deles chegou de veraneio, pensa se o cara não estava mal intencionado, encheu a veraneio de abacaxi. Depois que ele depois que eu vendi, ele falou, mas olha, que pena que eu descobri tão tardiamente, e eu pensei comigo, que bom, descobriu tardiamente, senão não teria nem para o Joás vender ali os abacaxis. 3.000 pés, obrigado, 3.000 pés de abacaxi, eu fui modesto, falei 600, né? Eu sei que eu dei mudas para uma pessoa que anos depois, né, plantou, colheu, e um dia levou alguns abacaxis, daqueles abacaxis que eu havia dado mudas. Queridos, eu quase não comi aquele abacaxi, quase. Recordação, eu tinha memórias afetivas dos meus pés de abacaxi, dos meus 3.000 pés de abacaxi, que coisa linda. Mas eu decidi, né, o mesmo sabor, o mesmo gosto, celestial, né? Tem uma música, não sei de quem aí, tem sabor de mel, foi inspirado nos meus abacaxis, com certeza, poderoso, poderoso. Agora deixa eu contar um negócio para vocês. Eu resolvi tirar a coroa do abacaxi e plantar a coroa do abacaxi. Eu não tenho mais sítio, mas eu tenho uma pequena horta no fundo de casa. Plantei aquele negócio, eu falei, vai que nasce. Não é um método adequado nenhum, né? Ninguém planta abacaxi dessa forma, né? Não se usa a coroa para plantar. Eu plantei com a coroa e eu falei, vamos ver. O fato é que, passado anos, o negócio demorou demais, ele só crescia e nada do abacaxi, um monte de espinho para cá, espinho para lá. Eu falei, vou cortar esse negócio, não vai nascer. Esse ano apareceu um abacaxi, tenho até foto. Quem não crê, né? Se tiver algum incrédulo aqui, eu trouxe foto, depois posso mostrar, né? Além de repreender a incredulidade da sua vida. E assim, queridos, pensa num abacaxi doce, idêntico. E ele nasceu, ele soltou 4 brotos. E é através da muda desses brotos que nascem embaixo do abacaxi é que você reproduz e você planta, né? Então eu fiz os cálculos, né? Falei, de um eu colhi 4, plantei os 4 na minha horta, já estou quase sem espaço na horta, eu estou pensando 4 abacaxis, 4 mudinhas pelo menos, 16, depois 32, eu vou ter que pedir emprestado o fundo do quintal de alguns de vocês, para a próxima safra, para poder ampliar, né? Mas sabe que em algum momento da nossa história, nós nos apegamos, temos tantas histórias, lembranças afetivas sobre aquilo que fizemos, aquilo que carregamos, que nós assim nos desdobramos para conservar aquilo e nós nunca queremos lançar no solo. Nós estamos tão apegados a algumas emoções afetivas que a gente prefere emoldurar esse negócio, fazer um quadro, né? Um quadro para que naquele momento que você acesse a sala da tua casa, ou sala de estar, você entre e fala, meu Deus, um dia eu tive 3.000 pés de abacaxi, está aqui, né? A coroa do abacaxi, os brotos do último pé de abacaxi, 4, soltaram 4, olha esse quadro, e aí todos que chegam na sua casa, todos que se relacionam com você conta a história de que um dia você teve um plantio de abacaxis, e toda essa história que eu contei para vocês, tem serventia nenhuma. Jesus disse, se o grão de trigo não cair na terra,
se ele não for plantado, ele não morre e jamais produzirá outros frutos. Eu posso sonhar hoje com o aumento dos 4, 16, 32 e essa reprodução abundante, generosa, porque eu decidi pegar essas 4 mudas e plantar. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos os nossos propósitos e os projetos de Deus nas nossas vidas? Porque nós nunca nos permitimos ser plantados em algum lugar. Nós vivemos nos protegendo, os nossos valores, os nossos recursos, os nossos sentimentos, as nossas individualidades, a nossa agenda, tudo aquilo que você carrega e que você atribui muito ou pouco valor a tudo isso, você preserva, você se esconde das pessoas, e quando as pessoas querem tocá-lo, você se defende, você se arma, você não está pronto, você nunca se vê pronto. Outras pessoas, eles estão sendo plantados, estão crescendo, estão reproduzindo, estão multiplicando. Mas muitas vezes nós nos conservamos, nós preferimos ser uma história emoldurada, uma história a ser contada, uma história que foi atropelada, passou pela história dos homens, mas continuamos sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus com um grande potencial, encapsulado, guardado, armazenado em algum lugar do nosso coração, da nossa alma, quem sabe no nosso espírito, e a gente fala: gente, quanto potencial que esse homem carrega, quanto potencial que essa mulher carrega. Eu conheci gente de tanto potencial, eu conheci jovens com potenciais, assim, que eu olhava, eu falava: Deus eterno, por que o Senhor deu tanto para ele e deu tão pouco para mim? Quanto potencial estragado, quanto potencial que se perde na confusão das decisões ou não da vida. E a vida passa, não sei se vocês perceberam, a vida passa e ela passa assim. A vida não passa, na verdade, como dizem para aqueles que já morreram e para os que são jovens, né? Os que já morreram perderam a oportunidade de contar os seus dias. Os que são jovens, eles acreditam que tem a oportunidade, né, de lá na frente tomar uma outra decisão. É verdade ou não? Quem já foi jovem aqui alguma vez? Já foi também? Continua sendo? Eu gosto de conversar às vezes com as crianças, com os mais jovens, eu fico pensando: meu Deus do céu, tem situações que eu nem lembro mais da minha infância, da minha adolescência nessa época. Passou assim. Confesso, eu não vi. Que pena. Eu não vi. E eu não vi, não vou dar esse testemunho que sempre eu tenho dado esse testemunho, não é o momento. Mas vocês compreendem isso? Jesus estava dizendo: se o grão de trigo não for plantado, sabe, querido, quando é que você vai conhecer o propósito do Senhor para a sua vida? Quando você for plantado. Agora pasme, pastor, você é plantado aonde? Plantado como um líder de célula, plantado não numa recepção dentro da igreja para servir ali, plantado dentro de um ministério infantil para servir ao Senhor. Ah, mas eu não tenho jeito. Vocês acham que eu tenho jeito para estar aqui? Ou vocês acham que eu escolhi estar aqui? Se vocês soubessem o que eu gostaria de fazer dentro do reino, lógico, você ia falar: meu Deus do céu, o pastor pirou, viajou. Mas o Senhor tem me colocado aqui desde a minha conversão. Eu sempre desejei uma área dentro do reino, e onde eu ia, alguém dizia: você não tem como trazer uma palavra? A gente ia para o presídio, eu ia para acompanhar o pessoal, porque tinha que ter alguém lá para cortar o pão, passar manteiga para dar para os presos. E eles me colocavam na escala para pregar. Falei: meu Deus do céu, eu estou vindo aqui para acompanhar a equipe. Assim, em todos os lugares onde eu queria uma oportunidade para manifestar o ministério que eu desejava, eu nunca tive a oportunidade. Mas sempre eles me plantavam no lugar da pregação, até um dia onde eu falei: Senhor, eu desisto de fazer aquilo que eu gostaria de fazer e vou fazer aquilo que o Senhor está me encaminhando. Isso é ser plantado dentro da vontade de Deus, a despeito da sua vontade. Estão compreendendo? Entende isso?
Enquanto você não for plantado, não é do seu jeito, não é no seu tempo, da forma como você quer, ninguém reconhece o meu ministério. Você não tem ministério, Deus tem algo dele, e Ele deposita, Ele confia a sua vida na sua vida, queridos. É o meu ministério, porque o meu ministério é um ministério para as nações. Você tem que começar a ter um ministério dentro de casa. Antes de ter um ministério nas nações, tem um ministério dentro da sua casa, abençoando teus filhos, abençoando tuas filhas, abençoando tua esposa, teu marido, para que a coisa cresça. Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Amém? Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Pastor, quando é que eu vou viver o meu ministério então? Como é que eu vou saber? Queridos, até que você entenda, compreenda o lugar, o melhor ajuste, aquele ajuste fino. Se permita ser plantado na estação do serviço. Eu não sei quantos de vocês já viram um adesivo que nós colocamos ali, para dar um norte sobre o projeto, o planejamento estratégico, profético para 2024 e anos a fim. O que nós gostaríamos de mostrar é que há uma trilha para crescimento. Ninguém tem um chamado para ficar estacionado, e mais, há uma trilha, há uma estação específica chamada assim, estação do serviço. Seja plantado. Nós queremos, qual é a minha intenção para 2024, em relação à sua vida? Eu quero plantar você. Queridos, eu vou falar novamente, eu quero plantar você num lugar de serviço. Pastor, eu não me sinto confortável nesse lugar. É lógico. No começo vai ter desajuste, no começo você vai ficar meio desconfortável, mas deixa eu dizer para você não ser pego de surpresa, você vai ser plantado em 2024, sabe por quê? Precisamos que você trabalhe? Não, a minha oração é que você viva o teu propósito, e encontre o propósito do Senhor na sua história, e eu sei, que esse lugar aí onde você está sentadinho, não manifestará o potencial de Deus, o projeto de Deus, a perfeita vontade do Senhor para a sua vida, o propósito do Senhor para a sua história. Não, de jeito nenhum. É no momento que você entender esse projeto e falar assim, Senhor, quando Jesus entendeu o que ele carregava, e na verdade ele nasceu sabendo o que ele carregava, agora mudando o que precisa ser mudado, quando você entender o que você está carregando, e fará com tudo isso que você carrega, você vai desejar ir para Jerusalém, mesmo sabendo que em Jerusalém te espera uma cruz, mesmo sabendo que à frente tem situações difíceis que você vai conviver, vai enfrentar, você não vai recuar, você não vai retroceder. Por quê? Porque você sabe que você vai multiplicar depois que você for plantado. Outras pessoas serão tocadas, famílias serão abençoadas, você vai liberar uma palavra, um testemunho que seja, e pessoas vão ser tocadas pelo teu testemunho, estimuladas, fortalecidas. Gente, isso é poderoso, isso é poderoso. Pensa comigo, de um abacaxi, eu transformei de 4 abacaxis, tendo assim, sendo pessimista, não estou sendo tão profético, tão espiritual assim, vou ter apenas 4 mudinhas de cada pé de abacaxi, vezes 4, rapidamente aquela conta, 4 vezes 4, 16, olha que coisa boa. Pensa no teu testemunho, entrando em lares, em famílias. Você carrega um valor, você carrega algo tão poderoso em Deus, um testemunho tão lindo, que se ficar aí dentro, encapsulado, guardado, vai fazer diferença para quem? Corre para cá, meu vendedor de abacaxi. Dias de solteiro estão contados, amém, igreja? Amém, aleluia, aleluia. Senti forte aqui. Senti forte do lado esquerdo. Meu Deus do céu, tem um mover aqui. Você percebeu? Tem um mover desse lado aqui, aleluia, aleluia. Você gostou, né? Olha os propósitos sendo construídos.
Eu quero fazer um apelo para a gente terminar essa reunião nessa noite. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. É a nossa antepenúltima ministração antes do final da virada do ano. Nós teremos 2 cultos mais. Não sei o que eu vou pregar dia 24 e 31. Não sou muito de data festiva. Vamos pregar sobre Natal. Acho que eu nunca fiz isso em 20 anos. Aqui nessa igreja, nunca fiz isso. Por onde passei, não lembro. Eu sei o que eu estou pregando agora. E eu sei a palavra que Deus me confiou para entregar para vocês, é essa. Deus quer liberá-lo para que você conheça e viva o processo e o projeto dele para a sua história. E você só vai conseguir viver plantado, servindo. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele tinha todas as prerrogativas para ser servido. E o Altíssimo encarnado, o Verbo, o Cordeiro de Deus, ele decidiu sair do lugar onde ele seria servido. Ele se vestiu com uma toalha de servo e passou a lavar os pés dos seus discípulos, da sua equipe. E eles não queriam aquilo, mas para ele estava tudo bem. Sabe por quê? Porque ele sabia que desde o início ele foi plantado num lugar de serviço. Aqueles que honram certamente serão honrados. Porque Jesus honrou, serviu, decidiu morrer como um grão de trigo, como um cordeiro, Cordeiro Santo de Deus. E assim fazendo, ele herdou o nome que está acima de todo nome. Entenda isso, Jesus não tinha o nome de Jesus. Não, ele herdou esse nome, Jesus, Salvador. Quando ele retorna ao céu, os anjos não sabiam disso. Na verdade, os anjos não sabem os passos da igreja, Deus sabe. Os anjos não sabem os passos que nós damos dentro do propósito. Os propósitos eternos do Senhor são descortinados, vivenciados dia após dia, segundo as medidas de fé que nós damos passos e as pegadas de fé. Você vai dando passos de fé. As coisas vão sendo assim, abertas, descortinadas diante da sua mente, diante dos seus olhos. Você começa a entender. Você não entende tudo no primeiro passo, no início, não. Às vezes você leva tempo, né? E lá na frente você fala: agora que eu estou entendendo aquela palavra, agora que eu estou entendendo por que aconteceu aquilo. Quando o Senhor chama Abraão, diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar, vou fazer de você uma grande nação. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão nem sabia, mas ele saiu. Cada passo era um passo assertivo, uma decisão que ele dava em direção ao propósito do Senhor, propósito que ele carregava. Se ele não se permitisse ser plantado nesse lugar da obediência, ele jamais se tornaria quem se tornou, um pai de multidões. Uau! Você entende qual é o chamado que você carrega? Talvez você olhe para a sua vida e fale: mas pastor, isso é para Abraão. É nada, isso é para você. Nós nos tornamos quem podemos nos tornar em Deus, de acordo com o quê? No teu curso, as graduações, doutorado, doutorado, pós-doutorado, é nada, com os passos de fé, às vezes dolorido, difícil, pesado. Às vezes você vai para casa contrariado com uma situação, às vezes você tem que engolir uma humilhação. Quantas humilhações eu tenho carregado ao longo desses 36 anos. Algumas coisas, algumas vezes eu já até testemunhei esses dias para alguém. Muitas vezes eu tentei auxiliar pessoas e a pessoa faz assim, bate a mão no teu peito e fala assim: põe-se no seu lugar. Da minha casa cuido eu, cuida da sua casa. Você engole aquilo, fala:
Amém. Mas nós estamos plantados no lugar do serviço. Não é para você. Você não se coloca a caminho achando, acreditando que as portas vão se abrir, que as pessoas vão colocar o tapete vermelho para você chegar. Que nada. Nessa história, na caminhada, tem endemoniado que surge, né? Tem gente que chega do lado, se aproxima, os interesses são outros, né? Graças a Deus, porque Deus abre os nossos olhos, né? Sinaliza, fala, fica atento, Espírito Santo, né? Graças a Deus, porque algumas vezes Ele dá sonho, Ele nem sempre fala. Eu já entrei em muitas enrascadas onde o Espírito do Senhor não me alertou, não falou nada, eu entrei, e lá na frente eu falei, puxa, Espírito Santo, perdão, eu deveria ter me aquietado mais e esperado a Tua voz. Em tudo isso, eu entendo, é para fortalecer as minhas raízes, não é para mim recolher as minhas raízes, colocar debaixo do braço e falar, eu fui humilhado, não fui reconhecido, não reconheceram o meu ministério, vou para onde as pessoas me reconhecem. Quando você está plantado, você só tem uma oportunidade, deixar que as tuas raízes se aprofundem, e quanto mais elas tornarão fundas, profundas, mais a estrutura visível vai crescer, até que você comece a frutificar. Folhagem, a questão é fruto. Vai chegar um momento onde os frutos virão, vão aparecer, vão surgir, fruto do Espírito, e as pessoas vão se alinhar, vão se aproximar, você vai ver famílias sendo fortalecidas, você vai ouvir testemunhos de pessoas falar assim, olha, eu estava desamparado, assim, desacreditado de tudo, de todos, como foi bom ouvir o teu testemunho, como foi bom ter uma conversa contigo, como foi bom caminhar com você nesse processo, como foi bom, e aí você vai entender, não é sobre você, criatura, não é, mas sobre o que Deus depositou em você, que você carrega, que você teve assim a graça, a compaixão de compartilhar, de entregar, e só entrega, só vive esse processo quando você está plantado no lugar, não é aquela árvore, né? Aquele pé de abacaxi com as suas raízes debaixo do braço, eu vou escolher o melhor lugar para me ser plantado, né? Eu conheço gente que até hoje continua caminhando com as suas raízes debaixo do braço, e de ministério em ministério, de igreja em igreja, ele se permite ser assentado por um tempo em algum lugar, até que uma contrariedade bata. Bateu o vento da contrariedade, estou recolhendo as minhas raízes, pastor. Quantos estão entendendo? Qual é o meu apelo? Antes desse final do ano, antes de finalizarmos o ano, você precisa decidir o que você vai fazer com a sua história. Eu não posso decidir por você, gostaria, mas da minha parte, você tem o meu compromisso. Se depender de mim, se houver o assentar no seu coração, eu quero plantar você. Aonde? Eu ainda não faço ideia. Em algum lugar. Nós precisamos de tanta gente aqui, tem tantos projetos de Deus, vocês não fazem ideia. Você não faz ideia para onde o Senhor nos conduziu, está nos conduzindo. Desde o início dessa obra, nós temos ministrado. Deus não tem um chamado para as nossas vidas, para nos tornarmos uma igreja local apenas, senão uma igreja para as nações. Uma igreja para as nações. Temos orado, até hoje temos orado por isso. Senhor, nos dê as nações por herança. Queremos formar filhos e filhas cheias do Espírito Santo de Deus, entesourar valores, projetos, propósitos do Senhor, e então enviá-los, vá, toque a nação, influencie, abençoe, se tu uma bênção, e através da bênção que você está comendo, dê a outros também a comerem da mesma forma.
Não venda, não torne o chamado de Deus, aquilo, os atributos, os valores de Deus, não torne isso aí um escritório, uma banquinha na feira, alguma coisa para você vender. Não, de graça você recebeu, de graça dai. É simples assim. Qual é o meu apelo? Se permita ser plantado. Eu poderia chamar aqui à frente quantos gostariam de ser plantados nesse ano de 2024 para viver o propósito do Senhor e frutificar nessa nação. Talvez você se levante, talvez não, mas não o farei. Eu quero deixar de alguma forma o Espírito Santo trabalhando essa questão, isso que foi ministrado no seu coração, para você viver. E aí você vai nos procurar, vai antes do final do ano, no início, no mais tardar no início do final do ano, porque nós estamos com um planejamento estratégico para 2024 que é poderosíssimo. Tem coisas assim que eu estou pedindo, né? Assim, se Deus me ouvir, eu preciso de pelo menos 15 dias em cada semana de 7 dias não está dando para tanta coisa boa, tanta coisa poderosíssima para vivermos, tanta coisa linda para vivermos. Senhor, a seara é grande e nós rogamos para que os trabalhadores comecem a surgir. Os trabalhadores estão à minha frente. Quantos dirão: eu quero ser plantado? Fecha os teus olhos, por favor, mas não feche o teu coração, e fale com o Espírito Santo nesse momento. Esse é o teu momento, é o teu tempo com Deus. No momento da quietude. E no momento da quietude é o momento do quebrantar, não do enrijecer, não do endurecer o coração, mas é o momento da prostração, onde você se quebranta diante do Senhor e diz: Senhor, o que eu tenho feito? Que farei eu? Que poderei fazer eu por todos os benefícios que o Senhor tem concedido à minha vida? Senhor, que farei eu com tantos valores que o Senhor tem me dado a carregar, a viver? Que farei eu, Senhor? Mas o ano está finalizando, um novo ano se inicia, um novo ciclo, novos sonhos, uma nova esperança, uma reciclagem de projetos, uma reciclagem de sonhos, uma reciclagem do coração, da alma, um lavar da esperança, novamente na minha casa, na minha profissão, nos meus sonhos. Senhor, quantos sonhos eu tenho carregado para viver o propósito. Eu preciso ser plantado, porque se o grão de trigo não for lançado na terra, não for plantado, fica ele só, e ficando ele só, ele é uma recordação emoldurada dentro de um quadro, na parede de uma sala, de um quarto, de um ambiente qualquer, menos um instrumento de Deus para a cura dessa geração. Pai, eu quero clamar por essa igreja nesse momento. Eu quero suplicar para que o Teu Espírito Santo, que é poderoso, que os escolheu, que os ajuntou nessa noite, que tem tocado a vida deles, que tem fortalecido, que tem dado graça, saúde, esperança, renovo, o pão de cada dia, que tem dado alento, que tem fortalecido, que tem dado estratégia, Senhor, que tem dado a eles a esperança e sonhos para recomeçar diante de situações nem sempre agradáveis. É o Senhor nessa história, é a boa e poderosa mão do Senhor, ó Deus, que decidiu entrar e fortalecer a vida desses homens, dessas mulheres, dessas famílias. Eu oro por eles, Senhor, para que não mais continue, ó Deus, assim embaraçados, Senhor Deus, sem viver, sem conhecer os propósitos eternos do Senhor, para que eles vivam. Oro por isso, para que eles consigam
ainda que não compreendam o processo todo, mas que eles decidam, Senhor, viver dia após dia uma vida de fé, dando passos de fé, respirando um ambiente de fé, um ambiente da Tua glória e da Tua presença. Eu oro por eles, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa mesmo conceder saúde, ó Deus, saúde a cada um deles, para que eles tenham vigor a ponto de se deleitar, conhecendo a boa, agradável, e se deleitem, Senhor, se alegrem, celebrem a perfeita vontade do Senhor em suas vidas. Eu abençoo, que a graça do Senhor possa acompanhá-los nessa noite de domingo ainda, no restante dessa semana, no início, no restante desse ano, no início dessa nova semana, que a boa mão do Senhor, ó Deus, possa fortalecê-los, o amor de Deus Pai, o Deus Filho, do Teu Espírito seja sobre eles, agora, daqui a pouquinho, quando chegarem em casa, e para todo sempre. Assim nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Plantados, nós conseguiremos produzir com abundância. Filhos do Deus Altíssimo, produzam, multipliquem, enchei a terra com filhos e filhas semelhantes a Jesus. Uma excelente semana. Nos encontraremos domingo que vem às 10 da manhã nesse lugar. Deus te abençoe.